verso de número 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E se lhes pôs Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se os retiverdes, são retidos. Vamos orar. Ó Senhor, nesta meditação, dá-nos graça, unção, poder do Teu Espírito Santo, a iluminação indispensável para que, ó Senhor, a Tua palavra possa atingir aos corações, e especialmente o coração de Nilda, que estamos aqui em sua casa para pregar Teu Santo Evangelho, que, ó Deus, as verdades santas da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, suas implicações tão profundas e maravilhosas, possa o Senhor Deus abençoar o coração de cada um que está aqui, especialmente o coração de Nildo. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem, nós temos algumas coisas aqui nesse encontro maravilhoso, nesse encontro extraordinário, marcante. É o primeiro encontro de Jesus após a ressurreição com os seus discípulos. Eles estavam reunidos ali, considerando certamente todos os acontecimentos, e agora esta notícia que eles haviam recebido por parte das mulheres, e mesmo João e Pedro estiveram lá, viram os lençóis ali no mesmo lugar, os lenços e o túmulo aberto, e então eles estavam ali trancados, mas considerando estas coisas. Havia uma grande confusão, certamente, na mente e no coração deles, dúvidas e perguntas sem respostas, e indagações, e estavam assim, atormentados, certamente, naquele encontro, naquela sala, as portas fechadas. Mas o Senhor Jesus veio, entrou, porta fechada dentro, se colocou no meio deles e diz: paz seja convosco. Bom, a primeira coisa que temos que considerar é o dia. Veja, ao cair da tarde daquele dia. Então, o primeiro encontro de Jesus com os seus discípulos reunidos naquela reunião solene deles, e reunião de aflição. O Senhor Jesus aparece a eles ressuscitado e lhes diz: paz seja convosco, naquele mesmo dia, o dia da ressurreição. E veja que diz assim: naquele dia, o primeiro da semana. A primeira coisa que temos então é que o Senhor Jesus é ressuscitado, ou sai do túmulo redivivo pelo poder de Deus no primeiro dia da semana. Então fica assim estabelecido o dia do Senhor. Até então, o sábado era, sem dúvida alguma, a ordenação do quarto mandamento,
para que o povo se reunisse em assembleia. Claro, com todos os comprometimentos e as ordenanças da lei cerimonial. Mas agora, o Senhor ressuscita, primeiro dia da semana. E este dia passa agora a ser o sábado cristão, o dia do Senhor, por causa da ressurreição de Cristo. Vemos que a intenção do Senhor é santificar este dia, porque ele diz assim, ao cair da tarde daquele dia, pronto, não precisava mais dizer que dia não importa, mas o Senhor queria santificar esse dia. Por isso, o Espírito Santo insiste em que o autor escreva o primeiro da semana. Interessante? Você pode vasculhar o Novo Testamento e não vai encontrar nenhum outro dia, ou mês, ou ano assinalado. Nenhum outro, só este. Naquele dia, o primeiro da semana. No Novo Testamento, não temos outro dia assinalado desta forma, nem nenhum mês assinalado, e nenhum ano. Então nós não temos, por exemplo, nenhum dia assinalado para o nascimento de Cristo, 25 de dezembro, isso não tem na Bíblia, não tem no Novo Testamento, não tem em lugar nenhum. Cristo, o Senhor, não quis assinalar dia do seu nascimento. Também não tem dia da sua morte, não tem dia ou mês de que comemoração possa ser. O Senhor só estabeleceu um dia santo que ele quis santificar, que é chamado sábado cristão, ou dia do Senhor, como é dito no Apocalipse. Dia do Senhor, primeiro dia da semana. Então a ressurreição do Senhor Jesus, portanto, tem esta implicação extraordinária, que é estabelecer o dia do Senhor, quarto mandamento, como primeiro dia da semana. E é interessante que, se nós seguirmos um pouco para o verso de número 26, mais para frente, vamos ver que a próxima reunião convocada pelos discípulos e onde o Senhor Jesus compareceu novamente, é também no primeiro dia da semana, ou 8 dias depois. Veja, o verso 26 diz: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, Tomé com eles, e, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Então, também no primeiro dia da semana, isto é, 8 dias depois, no próximo primeiro dia da semana, novamente a cena se repete. O Senhor faz questão de se manifestar novamente a eles somente no primeiro dia da semana, para santificar esse dia, para que ficasse firmado este dia como o dia do Senhor, o dia do sábado cristão, quando nós comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, guardamos este dia e o santificamos para o Senhor. E como prescreve o quarto mandamento e o Velho Testamento com relação ao sábado, nós agora observamos com relação ao sábado cristão, dia do Senhor. Nós não trabalhamos nesse dia, não fazemos obra alguma de nosso próprio interesse, nem nenhum entretenimento, diversão ou qualquer outra coisa. Este dia foi escolhido, santificado pelo Senhor Jesus, para ser o dia dele, o dia do Senhor, o sábado cristão, o dia da ressurreição de Cristo. Esse dia não é nosso, esse dia é dele. E que todos nos lembremos disso. Esse tem sido o grande pecado da igreja moderna: não santificar este dia do Senhor. E eu quero aqui insistir que nós não podemos
profanar o dia que o Senhor santificou, o dia da sua ressurreição, o dia que Ele quis, pelo seu Espírito, chamar dia do Senhor. Que Deus nos livre de pecarmos, transgredindo o quarto mandamento e profanarmos o dia santo do Senhor. Mas a segunda coisa nesta reunião é a assembleia mesmo, solene. A reunião dos discípulos. Veja que ela aconteceu, talvez por um motivo imperioso. Os discípulos não estavam pensando, bem, hoje é o primeiro dia da semana, vamos para a igreja. Certamente que não. Eles estavam ali por providência santa do Senhor. Eles foram levados a se reunir, todos os 11 e mais alguns, certamente, ali, pela providência de Deus. Aquele foi o primeiro dia do Senhor. Então foi a primeira reunião da igreja do Senhor, levada pelo Espírito do Senhor a se reunir. Ali, eles jamais podiam pensar que aquela reunião solene iria se repetir na igreja do Senhor, através dos séculos, em todos os primeiros dias do Senhor. Reunião solene, Assembleia Santa dos crentes, dos santos, em todos os lugares, para ter a presença de Cristo com eles. A verdade é que eles estavam ali e aconteceu que o Senhor Jesus se manifestou no meio deles, gloriosamente, ressuscitado. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Então, de fato, o Senhor Jesus se faz presente onde a igreja do Senhor se reúne em assembleia solene. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, porque eles estavam ali, como eu disse no início, cheios de aflições, de dúvidas, de medos, trancados às portas, em sobressalto, cheios de dúvidas, perguntas não respondidas, sem paz. De repente o Senhor Jesus se manifesta no meio daquela Assembleia Santa, naquele santo primeiro domingo, e diz: paz seja convosco. Oh, meus irmãos, é maravilhoso estar na igreja, é maravilhoso estar reunido em assembleia entre os irmãos, porque ali Cristo se manifesta para trazer a sua paz. A paz de Cristo tem a ver, primeiro, com a nossa reconciliação com Deus. Acabou-se a inimizade. Pecados foram perdoados. A barreira tirada. Fomos chamados agora à comunhão com Deus. Justificados. Temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas não só isso. Aqueles receios, aquelas dúvidas, aqueles medos e aflições foram tiradas ali com a presença augusta e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, onde a igreja está reunida, Cristo está. E onde Cristo está, a bênção está, a paz de Deus está. A glória de Deus se manifesta. Então é maravilhoso. Os Salmos 133 que cantamos, diz: ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união, no Monte Sião, ali a igreja do Senhor reunida, em assembleia solene. Cristo se manifesta, ressuscitado, para trazer a sua paz, a sua bênção, a solução para os nossos problemas, respostas para os nossos anseios, através da pregação da palavra de Deus. Ora, meus irmãos, é maravilhoso, a assembleia reunida solenemente. Quando o ministro de Deus abre a Bíblia, ele traz a palavra de Cristo Jesus. É Cristo pregando, é Cristo falando. Isto é maravilhoso. Há pouco, quando chegamos, eu disse: Nilda, assim, na sua aflição, com esses enjoos, fraquinha, eu disse: ora, Nilda, você poderia ter dito, nós não viríamos com a igreja aqui. Eu poderia vir e fazer uma visita e orar com você, mas eu fiquei alegre quando ouvi dizer: mas eu quero muito que a igreja venha, porque quando
a igreja vem, eu me sinto alimentada. Então, é mesmo, Nilda, você tem razão. A igreja está aqui, Cristo está aqui. E está aqui para dizer a você e a todos nós: paz seja convosco, como disse aos discípulos. É maravilhoso, sim, receber a igreja em casa. É maravilhoso estar na Assembleia Solene dos Santos, porque ali Cristo se manifesta ressuscitado com a sua bênção. Por isso, meus irmãos, é um pecado, é uma negligência triste faltar aos cultos, não ir à igreja. Em Hebreus, no capítulo 10, de número 25, nós temos esta exortação tão solene, tão grave da parte do autor da carta aos Hebreus, com relação à reunião dos crentes da igreja. No capítulo 10, no número 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Oh, meus irmãos, que tristeza! Imagine que Tomé, que não esteve presente nesta primeira assembleia, nesta primeira reunião da igreja, né? Que tristeza quando ele soube: olha, Cristo esteve lá, o Senhor esteve presente, nós o vimos, Ele nos disse paz seja convosco, Ele nos instruiu, Ele nos comissionou. Oh, que presença maravilhosa! Eu posso imaginar que Tomé ficou angustiado, e as dúvidas dele parece que aumentaram ainda mais pelo fato de não ter estado lá. Por isso, ele não faltou na segunda, de forma alguma, e foi grandemente abençoado. Meu irmão, minha irmã, queridos, Deus, o Senhor, quis nos deixar a sua igreja como um meio de graça glorioso, maravilhoso, como nossa mãe, de modo a sermos nutridos nos seus seios, a fim de aprendermos pelos meios de graça que foram dados pelo Senhor à sua igreja. Então temos aqui esta primeira assembleia santa, solene, que aconteceu com os discípulos no primeiro domingo, dia do Senhor. Mas a palavra de Deus nos diz que eles se alegraram muito quando o Senhor lhes disse: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Ele mostrou suas cicatrizes, as mãos e o lado. Ele certamente levantou a veste, abriu aqui, para que eles vissem o lado ferido. Meus irmãos, o Senhor Jesus ressuscitou com as marcas, com as cicatrizes, como prova de que era Ele mesmo. Não era ninguém parecido, nem um fantasma, mas era o Senhor mesmo, o seu corpo mesmo, ressuscitado. É verdade que agora, com substâncias maravilhosas, extraordinárias, pois até passar pela porta ele passou, mas era Ele mesmo. E as cicatrizes estavam ali para mostrar que Cristo havia de fato ressuscitado. Meus irmãos, nós vemos que pelas cicatrizes de Cristo, os discípulos se alegraram, porque elas eram como provas de que era Cristo mesmo que estava ali. Ora, as cicatrizes lembravam o seu sofrimento, toda a sua angústia, dor, toda a aflição. No entanto, foi por meio destas cicatrizes que os discípulos receberam a alegria e o testemunho de que de fato Cristo estava vivo. Assim, meus irmãos, nós podemos
concluir e inferir que quando nós participamos das aflições de Cristo, quando nós sofremos com o corpo de Cristo, cicatrizes, ferimentos, por causa de Cristo, ou na vida cristã, como o apóstolo disse, cumprimos o que resta na carne, as aflições de Cristo, pela sua igreja, nós glorificamos a Cristo e damos testemunho da sua ressurreição. Um crente que sofre e glorifica a Deus no meio do sofrimento, glorifica a seu mestre e dá testemunho de que ele vive. Qualquer pessoa que vier visitar Nilda e vê-la assim, deitada no seu leito, dor, com seus enxurros, aflições, no entanto, glorificando a Deus, desejando mesmo muito que a igreja esteja aqui, querendo ouvir a palavra de Deus, né? Glorificando a Deus, sem reclamar, mas glorificando a Deus, são cicatrizes que testemunham que Cristo vive na vida de Nilda. Assim na nossa vida, quando em aflições, nós não murmuramos, mas glorificamos a Deus. Estas cicatrizes no corpo de Cristo dão testemunho de que Ele vive. Mas o Senhor lhe trouxe muita alegria aos discípulos por causa da sua ressurreição. Nós não temos como avaliar o sentimento que invadiu, de alegria, que invadiu o coração desses discípulos. Porque nós, embora nos alegramos muito ao tomar conhecimento pelas Escrituras que Cristo morreu e ressuscitou, e até experimentamos na nossa própria vida os efeitos dessa ressurreição gloriosa, no entanto, eles viveram 3 anos, dia e noite, comendo, bebendo, a todo momento, a todo instante, ligados a Cristo, caminhando com Ele, vendo os milagres e todas as coisas extraordinárias, foram ligados em afeição profunda, e de repente veio o tormento da cruz, e a noite, e a treva, e a desilusão, e toda aquela confusão de morte. E agora, eles o veem, ressurreto, vivo, diante deles. Que alegria! Como medir esta alegria? A palavra de Deus nos dá exemplos e tipos extraordinários. E um deles, meus irmãos, sem dúvida alguma, é parte da nossa exposição de Gênesis que vamos fazer, estamos fazendo todo domingo, e vamos chegar a esse capítulo. Mas a história de Jacó e de José é uma história, porque a vida de José é um tipo de Cristo. E nós sabemos então que José, por inveja e ódio da parte dos seus irmãos, foi vendido. E a notícia que chegou para o Jacó foi de que ele havia sido destroçado por feras. Os irmãos pegaram a sua capa e melaram em sangue e disseram: olha, meu pai, nós achamos isso aqui, olha, José foi destroçado pelas feras. Era um filho do coração de Jacó, da sua velhice, e ele então chorou muito. Nós não podemos calcular toda a aflição, toda a angústia, toda a tristeza que invadiu o coração de Jacó. Mas isto durou anos, 20 longos anos. De repente, no desenrolar da história, nós sabemos que José não havia morrido coisa nenhuma, embora ele tenha sofrido muito e até sido preso no calabouço, Deus o restaurou, o tirou de lá para ser vice-governador, segunda pessoa de Faraó, um dos homens mais poderosos do mundo naquela época, com toda a autoridade,
sobre tudo, porque havia interpretado o sonho e administrado de forma extraordinária os bens de Faraó. Então ele recebeu esse prestígio. E nós sabemos, você conhece a história, os irmãos então vieram porque precisavam de comida e houve toda aquela história maravilhosa. Ele se deu a conhecer aos irmãos e disse: cadê meu pai? Eu quero ver meu pai, vamos buscar meu pai. E então mandou os irmãos com uma carruagens e carruagens de Faraó, com toda a riqueza, para buscar o velho Jacó. Agora imagine, este o momento que eu quero aqui fazer analogia para tentar exemplificar o gozo e a alegria dos discípulos. Lá está o velho, de repente, carruagem, mas carruagem do Egito se aproximando, e cerca a sua casa, e descem homens estranhos e também seus filhos, e vem, e simplesmente ele recebe a notícia: meu pai, José não morreu não, José está vivo. José está vivo e é o homem mais poderoso do mundo, depois de Faraó, assentado no trono do Egito. Então o texto de Gênesis 45 descreve esse momento tão emocionante. Preste atenção. Eu vou ler do verso 21. E os filhos de Israel fizeram assim: José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho, em Gênesis 45, 21. Agora 22. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata, 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para o seu pai e para o caminho. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. E lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Oh, meus irmãos, você pode calcular, você pode medir, você pode fazer ideia do gosto, da alegria. O coração bateu tão depressa, parecia que havia de parar. E ele vendo aquelas coisas todas e ouvindo o que os filhos falavam, as palavras de José, ele disse: basta, meu filho vive, José está vivo. Oh, eu penso, meus irmãos, que não há como descrever este gozo, esta alegria daquele velho pai. Na sua mente, as lembranças e as imaginações do filho despedaçado pelas feras. Lhe crucificaram a alma durante tantos anos. Mas agora, a notícia é de que José vive. Vive. Meus irmãos, isto está na Bíblia.
como tipo, apontando o que haveria de acontecer com o Senhor Jesus Cristo. Jacó é a própria representação da igreja, dos discípulos, que tinham na mente apenas a imagem da crucificação, daquela morte tão terrível, tão dolorosa, dos açoites, das bofetadas, do seu lado rasgado, suas mãos feridas, a sua morte agonizante. Mas agora, diante dos seus olhos, Cristo vive. Cristo está vivo. Oh, aleluia! Meus irmãos, essa deve ser a alegria que deve invadir o nosso coração. Porque o que seria de nós se Cristo não estivesse vivo? Qual seria a nossa esperança? Como aquela viúva triste que havia perdido seu esposo, semblante descaído, agonizante, com lágrimas correndo da face, e seu filhinho pequenino no seu colo, diz: mamãe, Cristo vive. Essa é uma história conhecida de uma pergunta que veio dos lábios de uma criança, numa hora tão cruciante, tão dolorosa para uma mãe viúva que acabara de perder o arrimo da sua vida, do seu lar, da sua família. Mas o Espírito Santo iluminou e fez com que os lábios de uma criança fizesse a pergunta das perguntas. Nas trevas, na aflição, na angústia, na morte, Cristo ainda vive. Porque se Ele vive, então tudo muda. A esperança, a glória, a luz, a brilho, a vida. Cristo vive. Então, Nilda, esta é a mensagem mais gloriosa que o mundo já pôde tomar conhecimento. Não há nada que seja mais glorioso ou que traga mais esperança em nenhuma história, em nenhuma saga, de nenhum tipo do que seja, do que isto. Cristo vive. Ele ressuscitou dos mortos. Ele venceu a morte. Ele apareceu no meio dos seus discípulos. Como José das cinzas ressurgiu de repente, tão forte, tão belo, tão glorioso e tão poderoso diante do velho Jacó, que reviveu no seu espírito: basta, meu filho vive, virei, viverei antes que morra. Assim também nós podemos nos alegrar e exultar no espírito e no nosso coração, porque Cristo vive. Os discípulos se alegraram muitíssimo, e nós nos alegramos também, porque Ele ressuscitou, não só para os discípulos, mas para nós todos, para a sua igreja, para todos por quem Ele morreu, para os eleitos do Pai, para os seus amados. E Ele ressuscitou para nos vivificar, porque se Ele vive, nós também viveremos. Diz-nos a palavra de Deus. De modo que Cristo mesmo está aqui, pela sua palavra, dizendo a todos nós, a esta assembleia solene da igreja: paz seja convosco. Ele nos mostra seu lado e suas mãos feridas. Pela palavra de Deus nós podemos vê-las. E pelo testemunho das Escrituras e do Espírito Santo pelas Escrituras, nós
sabemos que Ele vive e que está aqui no nosso meio pelo seu Espírito. Podemos ter todo o gozo, toda a alegria. E, meus irmãos, depois disso vem a grande comissão. O Senhor simplesmente sopra sobre eles o Espírito. Sopra o Espírito Santo. É um texto difícil, mas Matthew Henry, grande comentarista puritano, faz analogia deste ato com o que aconteceu com Adão. Adão foi criado do pó da terra. Estava ali, um boneco de barro, sem vida. E Deus soprou em suas narinas fôlego da vida. E então ele viveu. Meus irmãos, havia uma tarefa para os discípulos. Havia um reino a ser levantado. Havia um evangelho a ser pregado. Uma missão a todos os confins da terra a ser cumprida. E ninguém pode pregar o evangelho sem que tenha a vida do Espírito Santo. Ninguém pode pregar o evangelho sem receber a vida do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo. O que nós podemos ver é que aqueles discípulos foram vivificados com o sopro do próprio Deus Criador. Sopro, e receberam o Espírito Santo para irem pregar. E pela pregação do Evangelho, pecados seriam perdoados, mas pecados seriam retidos. Perdoados daqueles que creram e que haveriam de crer. Pecados perdoados para os que creem. Pecados retidos para aqueles que simplesmente negligenciam e impenitentes rejeitam o Evangelho. Mas a autoridade de pregar foi dada pelo sopro glorioso do Senhor. A vida, cada crente recebe vida no Espírito Santo para pregar o Evangelho. Mas também poder, como no Pentecostes. Porque está escrito que eles haveriam de receber poder do Espírito Santo. E ser-me-eis minhas testemunhas, disse o Senhor. Então, é necessário, de fato, o poder do Espírito Santo para testemunharmos. E a bênção do Pentecostes veio sobre eles para enchê-los de poder. E nós também, o Pentecostes já veio. E nós agora, todos já batizados que fomos pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, podemos e devemos e precisamos do poder do Espírito Santo na nossa vida. Adão recebeu o sopro e viveu, mas depois morreu, espiritualmente, de fato. Ninguém pode pregar sem que antes receba o sopro da vida de Cristo ressuscitado. E ninguém pode pregar sem que antes receba o poder de Cristo glorificado. Porque foi glorificado que Ele derramou do Espírito Santo no Pentecostes. Assim, meus irmãos, nós temos esta bênção que Cristo concede à sua igreja. Ele haveria de ser assunto aos céus, mas deixou aqui seu Espírito Santo. E é por Ele que recebemos a vida espiritual de Cristo ressuscitado. E é por Ele, por meio de Cristo, que recebemos o poder do Espírito Santo, Ele que está glorificado, assentado nos céus. Então, que Deus nos abençoe. Deus abençoe Milda, que Deus abençoe todos nós, e que sejamos consolados, animados, confortados e tomados de imensa alegria, como os discípulos naquele primeiro domingo, recebendo do Senhor a sua palavra de glória, de paz e de comissão. Saiamos daqui animados, porque o nosso Salvador está vivo, e isto nos basta. Que Deus nos abençoe.